Estamos aqui mais uma vez no Podacasta para discutir algum assunto tanto quanto interessante, né? Assunto de história, assunto inteligente, né? Então eu chamo aqui 2 professores de Harvard e uma aluna que estudou junto com Steve Jobs, mano. Comece aí, João Victor Koski. Opa, boa tarde, boa noite, bom dia aí pra quem tá ouvindo. Meu nome é João Victor Novakoski. Ah, tá. Falei errado. Sou professor de filosofia, dou aula pro ensino médio e é isso aí. Não estuda em Harvard, não dá aula em Harvard, beleza? Não. Só fake pro news, fake news. Só pra os futuros estudantes de Harvard. Então vamos continuar aqui pro professor que realmente deu aula em Harvard, Aldo Moura. Salve! Não dei aula em Harvard. Gostaria de ter tido aula em Harvard, mas nem isso. Mas estamos aí, sou professor também de filosofia igual o João. Já fui professor de física também, dei uma pausa e agora estou na área das ciências. Das ciências não, das humanidades, né? Sem o ciências na frente. É isso aí. Isso aí que usa seu positivismo, né? Mano, já dá pra saber que o cara não estudou em Harvard quando ele começa a falar salve, mano. Já falei palavrão aí, né? Desculpa aí. O cara já começou a falar. E estamos aqui com a Letícia Cavalcante. Obrigada pela apresentação excelente, Lucas. Sinto lisonjeada. Meu nome é Letícia e eu estudo aqui em Londrina, que é uma cidade do Paraná, mas é tipo São Paulo. Eu estudo história, eu nem gosto do Steve Jobs, é só isso. Mano, pra quem não sabe, a Letícia anda 7 quilômetros até a escola, no meio do mato, passando por rio, tá? Charlinho. Exatamente, mano, pra quem não sabe. Ela não foi é bem assim, pra isso. mas eu tive que adquirir uma galocha para poder ir assistir as aulas, porque o barro... Aí, mano. Aí, mano, não é fake news. Eu tenho duas perguntas nesse podcast. A primeira... Não, calma aí, que eu não apresentei. Não, calma aí, mas precisa. Tem que ser agora. Tá bom. Isso é de ordem. Tem lombriga. Qual que é a outra, mano? A outra é Charlinho, é aquele do Gosta Mais de Batata? Ele mesmo. Ele morreu, né? A batata ou o Charlinho? Mano, vamos apresentar Daniel Jacobs, que tá sempre aqui, mano, e dessa vez deixaram o cara esquecido, mano. Mas eu sempre tô esquecido aqui, cara, no fundo. Você sempre é o último. Eu sempre sou o último, né? Aproveitar e agora, pode continuar, Daniel, fala à vontade. Eu vou falar o quê? Eu vou deixar o espaço pros nossos convidados hoje falar. E pra mim também, que eu nem me apresentei, eu me chamo Lucas Moraes e eu sou apresentador desse podcast, porque eu não sei falar mais nada, então eu tô aqui pra apresentar, né? Então, pra gente começar, a gente vai falar de Idade Média, né? Eu não sei muito de Idade Média, mas pelo que eu sei, ela começou lá pelos anos 500? 1000, quer dizer? Calma aí, 1000? Não foi nos anos 1000, não? Não, final dos anos 400. 400? Ah, então tava certo. Isso, século V, mais ou menos. Mas eu acho que isso é propriedade da Letícia. Ela pode falar melhor do que nós. Letícia, por favor. Vamos começar com a palavra mágica da história, que é advergências. Sempre há divergências em qualquer coisa, basicamente. Qualquer assunto, mas, sim, considerando em um sentido bem generalizador aí do século V, né? Geralmente o marco, vamos dizer assim, o evento político que escolhem para marcar o início da Idade Média seria o último imperador romano, em 476 depois de Cristo. Calma aí, o cara morreu, aí depois que o cara morreu começou a... É exatamente por isso que é um marco simbólico, né? Não tem como você marcar um período por um evento político, porque isso em si não muda tanto assim os desígnios da história. Mas como geralmente você precisa ter algum marco para se localizar realmente no tempo, a gente coloca aí do século V até o século V. Beleza, então. Foi entre os anos 500, 400, você falou? 473? Até qual ano que foi? 1400, mais ou menos. Com o surgimento do Renascimento. Foi com o surgimento do Renascimento? De uma Idade Média, ela nasce com o Renascimento, né? Claramente, as pessoas que viviam na Idade Média, elas não tinham essa noção de estou vivendo na Idade Média. Esse é um conceito que surge no Renascimento, quando eles olham para trás e se sentem, de certa forma, superiores, né? Então, tinha toda a riqueza da Antiguidade, e aí teve esse período mediano, esse período de transição, onde a gente perdeu todo esse conhecimento, e agora nós estamos recuperando.
somos pessoas novas. Ou- E daí ou não. surge esse conceito de Idade Média. Ou não. Ou a gente Ou vive não. uma nova Idade Média, com a diferença que nós temos conhecimento de que andamos vivendo numa nova Idade Média. Ou numa Idade Média nova, não sei. Ou numa nova Idade Média nova. Essa é a porque Idade teve Média. duas Idade Média, não teve? Teve Idade Média alta, não teve também, não? Mas foi dentro desse macro período que a Letícia explanou pra gente de dos séculos V ao XV, tem pequenas divisões de Idade Média, que é aí que aparece a Idade Média alta, tudo isso. Mas como um período macro, pode considerar a Idade Média um só. Entendi. Vamos fazer uma pergunta para os filósofos agora que estão aqui presentes. Os professores, Os professores. alunos Teve também. desenvolvimento filosófico nessa época? O que essa galera pesquisava? O que essa galera fazia nesse período de 1000 anos aí? Que é um longo período. Tem um erro. Eu costumo dizer que é um ignoramento, podemos dizer assim, de construção filosófica nesse período da Idade Média, porque é o seguinte, a gente não... Separando a filosofia na história da filosofia, a gente vê a filosofia grega nascer aí mais ou menos entre o século VII e o século VI antes de Cristo, e foi um período de desenvolvimento absurdo da filosofia, que é a filosofia antiga, que cresceu muito depois de Sócrates, né? E acabou desembocando aí no... em tempo real. Que você falou, a gente vê, eu não vi ela nascer, tá? Ah, não, tá. Eu também não, mas Só isso. tudo bem. Desculpa, eu também não vi. Gostaria de tê-la visto. Você falou que viu, você falou, a gente vê. Pô, desculpa, cara. Vou falar mais É não. complicado, hein, mano? Fala aí, mano. Continua aí, João. Eu tô aprendendo, eu tô anotando aqui. Ah, tá bom. O cara veio pra podcast pra aprender, mano. Olha só, mano. parece até eu. E com a queda do Império Romano e com o grande encontro dos pensamentos na diáspora aí no final da Idade Antiga, pelo menos para a filosofia, né? A gente tem uma influência muito grande porque, primeiro, no ano 380, o imperador Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial de Roma. Sim. E a partir daí, a igreja e o pensamento cristão, que é um pensamento universal, porque eu vou dizer, irmãos, abram sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, e o último versículo, Jesus diz o seguinte, ide por todos os povos e levai a boa nova a todos eles. Ide a todas as nações. Ele tinha dito ide, ego e superego. Não, ainda. Esse aí foi outro santo. São Freud. Foi o Felipe Neto, né, mano? Foi o Felipe Neto. Mas é Freud, essa época é Freud. Aí, como o cristianismo nasce, né, como uma religião de caráter universal, o grande princípio da filosofia na Idade Média surge com os padres da igreja, né, que é o período que a gente chama de patrística, que é o primeiro período da filosofia na Idade Média. Tem a ver com Agostinho, não tem? Oi? Tem a ver com Agostinho? Sim, Agostinho é o maior nome da filosofia patrística. Eu concordo com isso. Agostinho pra tudo. Tem gente que gosta. E eu só quero explicar que a gente não pode confundir Agostinho de Hipona com Agostinho Carrara, que é outro grande pensador, mas esse é contemporâneo. Nossa, mano. Cheio de piadotas, mano. Esse podcast, respeita demais. E aí, então, o ofício da filosofia nesse começo da Idade Média primeiro, se confrontar com o pensamento pagão, né, que era o pensamento não cristão, que já tinha sido evoluído pela filosofia grega, e a ideia era transformar esses pagãos em cristãos, né, convertê-los. Então, a filosofia, nesse período, ela tá muito ligada, ela se transforma num instrumento da teologia. E aí é o que a gente... É onde a gente chega no grande ponto, né? A grande maioria desses pensadores da Idade Média, eles não se autodenominam filósofos, porque é um pensamento
A palavra filósofo foi uma palavra inventada por Pitágoras, então ela já era uma estampa essencialmente grega, né? Então, esses pensadores aí da Idade Média queriam se distanciar do pensamento pagão, mas eles tinham muita influência da filosofia grega. Tanto que, por exemplo, se a gente for ver os evangelhos que estão no cânone, né? Todos eles foram escritos em grego. Então, a influência da filosofia grega é absurda. E aí tem um período que a gente pode chamar de pensamento greco-romano, inclusive, né? Então, quando se usa a filosofia como instrumento para fazer teologia, e esses pensadores aí se autodenominavam teólogos e não filósofos, muita gente vai dizer que não existiu filosofia na Idade Média. Mas, olhando hoje, quando a gente para pensar naquilo que foi produzido, tanto na patrística quanto na escolástica, que é o período posterior, que é bem menor também, que começou entre o século XII e o século XIV, e que tem o maior nome aí, que é o São Tomás de Aquino, o que eles fizeram ali de produção intelectual era efetivamente uma coisa muito parecida com o que a gente chama de filosofia hoje em dia. Então, por mais que eles não se autodenominavam filósofos, eles produziam material, eles produziam filosofia efetivamente. A questão era que o problema da filosofia, que na Idade Antiga eram problemas ligados diretamente aos seres humanos, vai virar uma problemática sobre um conflito entre fé e razão que estava acontecendo ali na Idade Média. Então a grande questão era como que a gente vai conciliar a fé, que deve ser o nosso princípio, né, que é a luz da verdade, e a razão, que é quem vai guiar o nosso entendimento e o nosso pensamento. Como que a gente vai conciliar isso para estabelecer, de fato, um pensamento cristão que vai aí ser efetivo na busca da verdade, né? E aí a verdade deixa de ser o conhecimento como era no pensamento dos gregos antigos e passa a ser Deus, que é o Deus judaico-cristão, o Deus dos monoteísmos como a gente conhece hoje em dia. Então eles queriam usar também a razão, né, da parte filosófica para explicar a fé? Sim. Ah, entendi. Existe uma piada no meio filosófico. Lá vem as piadocas, hein? Não. Essa é uma piada que ela é muito interessante se você entende a piada. Se você não entende a piada... Pode mandar. Pode passar batida, né? Como se fosse uma frase engraçada. Só, sim, engraçada, mas não a nível de piada. A gente diz no estudo filosófico que o Agostinho batizou o Platão. Onde está a piada nisso? Por quê? Foi o que o João falou. O pensamento grego era um pensamento que em nada tinha a ver com os princípios cristãos que estavam ganhando força com a junção da igreja. Agora sim podemos falar igreja católica efetivamente surgindo no meio romano. Como instituição. Isso. Sim. Com um pensamento grego que foi, a golpe de martelo, cristianizado. Então a piada é essa, que Agostinho batizou Platão, né? E Tomás batizou Aristóteles? Exatamente. Exatamente. A grosso modo, sim, né? O pensamento do Tomás de Aquino, ele é um pouquinho mais complexo. Alguns historiadores da filosofia vão dizer que o pensamento do Tomás de Aquino era um aristotelismo neoplatonizante, porque ele consegue juntar o idealismo platônico com um realismo, digamos assim, aristotélico, né, para fazer teologia, efetivamente. Mas, a grosso modo, a gente pode comparar na Idade Média Agostinho a Platão e Tomás de Aquino a Aristóteles, porque eles têm uma equivalência nesse sentido, né, de importância de pensamento nas suas respectivas épocas. Agora eu tenho um adendo. Eu ia fazer um adendo também, mas eu tenho certeza que o adendo do Aldo vai ser melhor. Deve ser muito. Como é que você sabe? Você é vidente? Sim. Pode falar. Peraí que eu vou guardar as pedras aqui. Existe, entretanto, uma coisa que passa batido, sobretudo no ensino básico, na educação básica. João vai concordar comigo.
que é, na Idade Média, existiu uma corrida filosófica por fora, que não costuma aparecer nos livros didáticos, que é a filosofia não ocidental. Sim. A filosofia do Oriente. árabe. A filosofia árabe correu por fora. Né? E aí nós temos alguns nomes da filosofia árabe, como Avicena, Averroes, Al-Ghazali, né? Abu Basir. Exatamente, que continuaram uma tradição até aristotélica, lembra, João? Então, a questão é assim, quando o pensamento cristão se torna o único pensamento possível naquela época, muitos que estavam ali na Europa vão para fora da Europa. Então, por exemplo, isso é tão importante porque hoje em dia, alguns escritos de Aristóteles não existem no original grego. A gente tem acesso pela tradução árabe. Os textos mais próximos dos originais são os árabes. Então, Tomás de Aquino, por exemplo, só teve acesso a Aristóteles a partir da tradução dos árabes. Interessante isso. Muito interessante, né? Muito interessante. O João roubou o meu kill, mas não tem problema, tudo em casa. Desculpa. Não, mas olha só, porque a gente tem muita coisa envolvida na Idade Média, que isso é um assunto foda, não sei como é que vocês chegaram à conclusão que a gente ia falar sobre isso, mas foi uma puta de uma escolha legal, porque a gente, se não juntar todo o quebra-cabeça, as coisas não fazem tanto sentido. Lembrem-se que justamente no início da formação do pensamento cristão em Roma, a Espanha está tomada de árabe. A Espanha está tomada de árabe. Península Ibérica, né? A Península Ibérica está cheia de arabão lá. E eles já tinham o contato com o Império Romano, porque o Império Romano chegou no quintal deles pelos dois lados. Pelo lado da Ásia, né? E pelo lado do norte africano. É importante salientar que esses árabes não são os mesmos árabes de hoje, né? É um povo, pelo que eu sei, era um povo um tanto quanto também faz muito diferente, né? Há muitos anos. Do pensamento de hoje, não, né? Não eram de hoje. Os de hoje nasceram mais ou menos 60. Não nesse sentido, mas no sentido Naquela época, certamente, já morreram todos, né? Não, sim, com certeza. Não que eu possa provar. Sou especialista. Mas vamos lá. Vocês estavam falando de filosofia e tudo, né? Falando sobre o bagulho e tudo. Eu queria fazer uma pergunta, mano, sobre a Guerra dos 100 Anos que teve. E quando que ela aconteceu, mano? Ixi, aí é um papo pra nossa especialista convidada, Letícia Cavalcante. Porque eu fiquei curioso com essa guerra aí que teve. Foi nessa guerra que teve a Joana Dark, não foi? Foi, ela mesma. Foi. A mulher que é bruxa, depois é santa. Ela conta aí, Letícia, conta aí. Acho que esse ponto da Joana Dark é bem interessante, né? Pra mostrar, de certa forma, as reviravoltas da igreja, né? De alguma forma, em tentar abarcar tudo que acontecia nesse mundo. Mas a Guerra dos 100 Anos, desculpa, eu não sei a data exata. Foram um pouco mais de 100 anos, mas arredondado. Diga-se de passagem. Basicamente foi uma disputa entre a França e a Inglaterra desde já, né? Vamos dizer que é uma rivalidade que se estende por muito tempo. Mas ela se insere, de certa forma, em várias dinâmicas da Idade Medieval, porque as guerras, elas carregavam essas características bastante das disputas feudais, né? Então, os meios de guerra, a valorização dos guerreiros, a virilidade, essa coisa muito individual. Os exércitos, eles eram muito, muito longe do que hoje, por exemplo, a gente considera um exército, né? Então tem essa característica muito local e da nobreza, ao mesmo tempo que já está inserida em um movimento de não consolidação da monarquia, mas em que essa parte da nobreza, que era a realeza, né, que durante muito tempo, no período da Idade Média, foi como se fossem os primeiros entre os iguais, né? A realeza era simplesmente uma parte da aristocracia. Ela começa a conjugar mais poder e fechar os enclaves e realmente consolidar as coisas como um reino. Então, nesse sentido, é uma guerra bem interessante que já caminha para a transição para o que a gente chama de um mundo moderno, né? Onde a monarquia tem muito mais poder. Interessante. O centro do conflito era por conta da região de Flandres, se eu não me engano. Isso, e era região portuária. Isso.
que meio que tava entre os dois países, sabe? Disputando influências ali. Então, as duas monarquias da França e da Inglaterra, elas entram em disputa por conta dessa região. A Joana d'Arc, né, pelo que eu me lembro, ela era chegada do rei da França. Eu li um livro de uma historiadora, chama Regine Pernod, uma francesa. Pornô? Mas eu... Pernod. Ah, tá, não, melhor, com certeza. E aí ela fala um pouco também sobre isso, dessa ligação que a Joana tinha com o rei Luís, né? Rei Luís IV da França. Eu não lembro o nome do rei, não. Mas eu sei que ela tinha uma ligação com o rei, e essa ligação que foi embaraçosa na relação do rei com o cardeal, porque isso era uma salada, né? Não pode falar palavrão, então não vou falar putaria, mas era uma putaria nessa relação da aristocracia, né? Que depois do rei, sobretudo na França, na Inglaterra nem tanto, mas sobretudo na França, os cardeais da França mandavam e desmandavam, né? Assim conta a história. E aí teve esse desconforto, porque a Joana d'Arc, por ser mulher, e você imagina no finalzinho da Idade Média, que já era, né, os ares do Renascimento, mas ainda era Idade Média, ainda era um pensamento muito forte, marcado pela presença do clero, né, como, vamos dizer, a segunda força do reino, ou a primeira força dentro da aristocracia, né? Quem não era de sangue azul, logo depois vinha a presença muito forte do clero e dos interesses do clero, e do clero alto, né? Não estamos falando do padre da igrejinha, estamos falando dos cardeais, dos bispos. Esse é um ponto bastante importante, né? Até porque a maior parte do clero era recrutado da alta nobreza, então... Do alto clero, sim, né? O baixo clero não, podia ir o camponês, podia ir o filho do camponês, né? Tem uma tradição francesa que dizia que o terceiro filho homem francês automaticamente deveria ser mandado para o seminário. O terceiro, olha só como é que era a cabeça da Idade Média. Vocês conseguem vislumbrar por que o terceiro filho homem? Por quê? O primeiro Trindade? filho homem... Não, o primeiro filho homem carrega o nome da família. Sim. O segundo filho homem é o backup, se der algum problema no primeiro. É de rir e chorar a mentalidade. Então, o primeiro precisa carregar o nome da família, o segundo precisa ficar na retaguarda, se o primeiro falhar, né? Falhar em qualquer sentido. Falhar no sentido de não conseguir ter filho, morrer na guerra, não gostar de fraquejada, você quis dizer? Também. Igual Bolsonaro fala. E aí, então, o terceiro deveria ser enviado para o seminário. E aí, o que é curioso na mentalidade francesa é que isso valia tanto para as famílias humildes quanto para as famílias nobres. E foi aí, nesse processo, inclusive, que quando, anos depois, vem a Revolução Francesa, a igreja tomou uma facada que ela não estava esperando. Não somente em números de pessoas. Só que toda a família tinha um representante dentro da igreja praticamente. Baixo ou alto clero, não importa, mas tinha. E aí as famílias começaram a clamar pelas terras, que não eram poucas, né? Mas isso é uma outra história, isso é só uma consequência desse o que veio a ser um tiro no pé. Mas a ideia é essa, toda a família mandava um filho para o seminário, ou para o mosteiro, ou para o convento, para onde fosse, né? Só que, evidentemente, e não coincidentemente, os filhos da nobreza iam para os altos cargos dentro do clero. E os filhos da pobreza iam para ser padre mesmo, no meio do povo, né? Então, e a perpetuação do poder aristocrático estava ligado, inclusive, dentro do clero. Existia um sistema fechado para que o alto clero fosse composto pelos filhos da nobreza. E aí, nesse interesse de manter, a gente dá para entender qual é a mentalidade do povo francês carregado da presença católica. Ainda não tinha tido o boom da Reforma Protestante,
Faltava pouco, mas ainda não tinha. Faltavam 5 teses só. Já tinha 90. Ô, João, uma pergunta. O Lutero tem 95 títulos de doutor? Sim, ele não pregou 95 teses na porta da igreja. Pô, imagina ter que falar então doutor, 95 vezes. Doutor, padre, Frei, Martinho Lutero. Aí ele deixou de ser padre Frei e ficou só 95 vezes doutor. Letícia, você queria falar alguma coisa? Sim, quando você estava falando dessa questão dos filhos, né? Eu, infelizmente, não lembro onde eu li isso, que é um defeito e tanto, mas essa mentalidade, ela reverbera na América colonial, inclusive no Brasil. Os barões, vamos colocar assim, às vezes eles nem tinham títulos, né? Mas tinha essa ideia de que você teria que ter pelo menos 3 filhos homens, porque um iria atuar em alguma instituição do Estado, o outro tocaria os negócios da família, né? Fosse a fazenda, algum comércio, e o terceiro ia para a igreja. Então é uma ideia que ultrapassou bastante tempo, assim, e chegou até aqui. Interessante. Para de copiar minha voz. Tá bom, cara, pode. Pode seguir. O Daniel botou na pauta aqui, mano. O Daniel botou na pauta esse cara incrível que é o Daniel. Ele botou na pauta aqui a Inquisição, mano. A Letícia falou um ponto que eu não conhecia. Letícia, quer falar um pouco da Inquisição? Ela foi Como tudo. Foi o período da Inquisição, mano, pra ser sincero? Ela foi o tempo todo, mano, da Idade Média? Então, eu não entendo muito de Inquisição na Idade Média, até porque quando a gente fala de Inquisição, a gente já imagina aquela coisa bem estereotipada, né? Assim, a fogueira e as bruxas. E essa Inquisição mais rígida, ela é uma Inquisição da Idade Moderna já, né? Então, geralmente, a gente faz essa associação Inquisição, Idade Média, mas, na verdade, a Inquisição na Idade Média, ela não foi tão centralizada e tão poderosa quanto ela veio a ser na Idade Moderna. Até porque a Igreja, ela é um braço importantíssimo para a consolidação da monarquia, né? Um país que tem uma religião unida e onde a Igreja consegue exercer esse tipo de controle para a população, vamos dizer, um campo ideal para o estabelecimento de uma monarquia centralizadora. Mas na Idade Média, por exemplo, para destacar uma diferença, a Inquisição ela era de competência papal. Então era o Papa que, vamos dizer, comandava os tribunais para investigar as heresias e tudo mais, né? Então ela não era tão difundida, porque você consegue imaginar as dificuldades, né, do Papa controlar esse tipo de coisa em toda a Europa, por exemplo. Ela não era tão difundida, não tinha tantas teorizações sobre, mas daí entrando na Idade Moderna isso vai se intensificar, que é quando a Inquisição ela vai passar para o domínio dos reis. Então, por exemplo, o rei de Castela tinha a competência de organizar a Inquisição nos reinos hispânicos, inclusive na América colonial também. Então ela se torna um mecanismo muito mais forte. Mas na Idade Média mesmo, realmente, eu não tenho muito para falar sobre. E ao que se diz um pouco, né, que a Inquisição ocorreu de forma bastante intensa na Espanha, né, principalmente. Né? Tem, inclusive, uma pintura famosa. Que é a Lenda Negra, eu acho, que é, de certa forma, uma... Vou usar o termo fake news para estabelecer uma relação aí. Mas um boato, né, que rodava a Europa sobre a rigidez da igreja na Espanha e as crueldades que se cometia. E, mais uma vez, também é uma coisa que vai se estender à América colonial. Durante a conquista, as crueldades que se denunciavam contra os indígenas por aqueles que denunciavam, elas vão se juntar a essa lenda negra que acompanha a Espanha desde a Idade Média para se distribuir pela Europa. Uma coisa que eu ia perguntar, vai voltar para aquele assunto que não ia entrar nessa pauta de hoje, mas quando os espanhóis chegaram no que hoje a gente denomina como México, era a Idade Média ainda? É considerada a Idade Média? É Renascimento já? Pode se considerar esse é um ponto muito, muito interessante, porque até quando a gente fala de Renascimento, tem muitos autores que simplesmente escolhem adicionar um S para dar um toque a mais que faz diferença, que é Renascimentos, né? Uhum. Então, geralmente, a gente foca muito na cultura italiana e tudo mais, sendo que os renascimentos, eles aconteceram de formas diferentes em todas as regiões da Europa. Quando os espanhóis chegam à América, os portugueses também, vamos dizer que eles carregam ainda essa mentalidade medieval, né? Até porque a gente escolhe o século XV para marcar essa mudança para o período moderno, mas é difícil você pensar em uma pessoa só como ruptura, né? A pessoa não acorda assim no século XVI, nossa,
não estou mais na Idade Média, o que eu estava fazendo era tudo errado, agora somos homens mais ilustrados, devemos seguir dessa forma. Não era assim. Então eles vão aplicar muitas técnicas, por exemplo, que eles usaram na reconquista da Península Ibérica, né? Então as guerras de reconquista vão ser, de certa forma, replicadas, especialmente no início da conquista da América, e vários indícios que realmente a mentalidade que eles tinham é uma mentalidade medieval. O estudo do Todorov sobre os escritos do Cristóvão Colombo é bastante significativo nesse sentido, ficou bastante famoso, apesar de já ter umas críticas aí, mas por ele tentar mostrar como que, apesar dos seus méritos, os homens como o Colombo e o Cortés, eles estavam ainda centrados numa mentalidade medieval de conquistar, de cristianizar, né? Ainda estavam com aquela coisa da conquista de Jerusalém na cabeça, então não são, bem dizer, homens modernos, mas eles também não são medievais por completo, né? Eles já têm uma coisa ali que aconteceu uma mudança, vamos dizer assim. Entendi. O adendo que eu ia falar, depois do Aldo ter falado dele, era que eu fico imaginando se isso aqui fosse uma live, que todo mundo tivesse com a webcam aberta, todo mundo teria aquele fundo de com a estante cheia de livros, sabe? Tipo, nossa. Aqui não ia ter não, mano, ia ter minha cama. Entendi. É um adendo que tem tudo a ver com o contexto que estava sendo falado. Sim, tudo a ver. Ok. Na minha live ia ter um sofá cheio de almofada, não ia ter livro nenhum. Ele ia estar sem camisa, sentado com uma cerveja. Agora, uma coisa que se perdeu aqui, né, nesse podcast que se faz aqui. A Dark era uma figura embaraçosa, porque ela era mulher. Sim. E aí, o rei, que era amigo, era chegado dela, na hora de defendê-la, porque tem várias histórias sim. Que ela morreu na fogueira, mas por exemplo, há quem ela foi prisioneira, né, dessa parte clerical do rei da Inglaterra, né? Há quem diga que não. Há quem diga que ela foi pega simplesmente ela foi pega pelos inimigos que fizeram o que quiseram com ela. Então, sim, os inimigos seriam os ingleses, porque ela estava lutando contra eles, né? Tem várias versões da coisa. Mas o interessante é o seguinte, que a época, ela foi sentenciada, chamada de bruxa, tudo isso. E aí, muitos anos depois, se eu não me engano, já no século XX que ela foi canonizada. Sim, Ela foi retirado o crime dela, né? Anos depois, mas ela só foi canonizada séculos depois. Então, pô, é complicado, né? Porque a mulher tava quietinha lá na fogueira das bruxas do além, aí de repente ela é canonizada. Será que tem que morar no andor? Oi? Não, a gente tem que morar no andor, ficar morando nas igrejas agora, pô. Que vida desgraçada. O que você falou, Letícia? Não, eu falei que eu pensei a mesma coisa do Aldo, tipo, será que nesse tempo todo, até canonizarem ela simplesmente ficou lá queimando, aí de repente alguém veio e falou, então, né? Tá errado. Você foi promovido. É legal você ela falar, não, agora eu não quero, agora eu tô gostando daqui. Nossa! Cancelamento do podcast já tá definido já, né? Os Red Thread vai invadir isso aqui, vai. Daqui a pouco virar outro podcast proibido, mano, que nunca vai ser postado. Ô, Letícia, a respeito de um assunto que a gente estava discutindo um tempo atrás, você falou de uma princesa da Itália e você estava falando um pouco, né, a respeito da crise europeia do século XVI, eu acho, já não é da Idade Média, mas... É século XVII, na verdade. Século XVII, na verdade. Dá um pulo bem grande, né? Desculpa. E você fala um pouco de como a Espanha teve a oportunidade de se tornar uma potência, assim como a Inglaterra foi, e ela não se tornou. Queria que você falasse um pouco disso, porque a Espanha no final da Idade Média, ela era super poderosa, assim, né? Pensando nesse controle dos monarcas que tinham sobre o território, né? E toda a frota marítima que ela tinha, né? Era uma das maiores e tudo mais. O que aconteceu no seu na sua visão, para ela não se tornar um Reino Unido hoje? Tá me colocando numa posição complicada. Mas assim, tentando linkar um pouco com... Linkar não, né? Vou tentar usar uma palavra brasileira. Relacionar. Não sei por que a gente fica usando palavras em inglês abrasileirado. Termos que a gente já tem. Deleta isso. Em português, deleta. Mas para tentar relacionar um pouco com a Idade Média, você falou dessa questão do poder da Espanha, né? Acho que não tanto. No final da Idade Média você tem
Na verdade, durante toda a Idade Média que você tem a reconquista da Península Ibérica. Então, os reis de Castela, Leão, eles vão se organizando e reconquistando esses territórios que eram dos chamados mouros, né? Que eram árabes. É parente do Então, Alves. eles- Mouros? Os mouros. E eles Sérgio tinham... Moro tá por aí, descendente. Sérgio Moro. Mas assim, Nando Moura. eles... Meu Deus do céu, onde isso foi parar? Aldo Moura também. Pode continuar, Letícia, por favor, mano. Eles tomavam muitos cativos, né? Enfim, população que não conseguia fugir, eles... Como que eu posso explicar isso? O termo era outro, mas, por exemplo, na colonização da América, e cá estou eu novamente, sim, falando de América, mas assim, tinha essa coisa da encomenda, que eu acho que todo mundo estuda no ensino básico, né? No ensino médio. Eu não sei, mano. Felizmente. Eu costumo fazer muitas encomendas. O correio vive entregando coisa aqui. Essa ideia de que você conquistava, por exemplo, aqui na América, você conquistava um pedaço desse território, você vinha com seus recursos e daí você poderia ficar com aqueles indígenas como uma encomenda. Então você literalmente fazia uma encomenda para a coroa, tipo, vou conquistar, estou investindo em tal território, e daí os tributos que aqueles indígenas podiam pagar, fossem produtos, fossem serviço, eles eram direcionados para o encomendeiro, que era essa pessoa que fazia a conquista. E na reconquista, lá na Península Ibérica, durante a Idade Média, funcionava mais ou menos assim. Se você investisse os seus recursos em avançar sobre um território e conquistar aquela população, os tributos que eles pagassem poderiam ser direcionados a você e não à coroa. O que é uma coisa bastante interessante, porque teoricamente, né, se você pensar na monarquia, tudo pertence ao rei, as terras pertencem ao rei, então por isso que ele está te dando aquela população, te entregando aquele tributo. Então, a Espanha faz as guerras de reconquista e daí no final da Idade Média ela já está com todo esse território. E daí tem a unificação de Castela e Aragão, né? Fernando e Isabel. E é aí que nasce, Tem vamos o Jorge dizer... Aragão, que é sambista. Tava esperando. Também tem ele. E o Renato Aragão, Acho que é que comediante. Eu tava esperando essa. Eu tava esperando. Só que pela cara. boca do Aldo. Eu escuto a frase e eu já tô esperando quem vai ser o primeiro a fazer piada. E aí com essa reunificação que nasce de fato, que a gente chama de monarquia espanhola, apesar de serem vários reinos congregados sobre essa coroa, né? Então, quando ocorre a descoberta da América, enfim, né, eles descobrem que tem um território que eles não conheciam. E a Espanha, de cara, ela encontra muitas riquezas, né? E isso é um fator bastante decisivo, porque, por exemplo, os portugueses não encontram uma riqueza tão fácil no território que viria a ser o Brasil, quanto a Espanha encontra a prata. E você está atuando aí numa lógica de mercantilismo, né? Então, os cofres da Espanha, eles se incham com tanta prata e tantas riquezas que vêm do Novo Mundo, e dessa forma que eles se tornam a potência mais importante, vamos dizer assim, do começo da Idade Moderna. Talvez na Idade Média eles não fossem tão predominantes assim. Por exemplo, os portugueses tinham... A gente está falando de Península Ibérica no geral, né? Mas o reino português, por exemplo, tinha mais feitorias na África, na Ásia, já no fim da Idade Média. Então, eles dominavam uma boa parte do comércio. Talvez os espanhóis nem tanto. Mas, enfim, eles acumulam muito essas riquezas no século XVI. E daí, quando chega no século XVII... Agora, Letícia, os espanhóis, curiosamente, voltando naquilo que eu tinha falado antes, os espanhóis ainda estão, até o finalzinho do século XV, em meios ao conflito árabe, né? Sim, exatamente. É uma coisa que não cessa, né? Eles estão em contato constante com isso, e essa ideia de impor a religiosidade e da conquista e tudo mais. E conflito gasta muito dinheiro do cofre público. Sim, exatamente. Então, ao mesmo tempo que a Espanha, ela recebe todas essas riquezas, ela meio que esvazia os seus cofres, porque os conflitos são uma fonte muito... A principal fonte dos gastos, né? Custava muito. E não tem muito como dizer isso, mas eles recebem tantas riquezas, eles gastam muito com o conflito, e eles não investem dentro do próprio território. Então você não tem uma evolução da agricultura, você não tem um investimento em manufaturas. Enquanto isso, a Inglaterra está fazendo esse investimento, porque no século XVI, por exemplo, a Inglaterra não foi uma potência muito dominante. Enquanto na Idade Média ela era uma das monarquias, já na Idade Média, mais fortes, né? A união da nobreza era muito forte, e isso fazia a Inglaterra em si ser um reino forte. Nesse século XVI ela fica meio que em stand-by. Então é aí que ela começa a desenvolver os seus navios para atuar na guerra e para atuar no comércio. E ela
tem um grande desenvolvimento na manufatura que, por exemplo, Espanha e Portugal não têm. E daí, quando chega no século XVII, você tem vários fatores de crise, como, por exemplo, baixa nas colheitas, você tem a pequena era glacial, que é um fator que influencia muito a agricultura. A prata começa a se esvaecer tanto porque diminuem a produtividade nas minas, tanto porque passa a custar mais caro extrair prata. Então, a Espanha não está tendo mais tantas riquezas e não está conseguindo movimentar tanto o comércio. E começam, por exemplo, a ver a necessidade de produtos manufaturados que sejam mais baratos, de outras redes comerciais, e daí quem suplanta isso é a Inglaterra. E aí a Espanha vai perdendo o seu espaço, né? Sendo que ela tinha todo esse potencial, mas acabou não investindo. Talvez por uma mentalidade que vem ainda dessa ideia da Idade Média, né? Dessa outra dominância, uma dominância exclusivamente territorial, enquanto a Inglaterra já está avançando no sentido de dominar comercialmente. E a Holanda também, logicamente, junto com a Inglaterra, tinha concepções de comércio, de investimento, que eram muito avançadas. Por exemplo, investimento em ações. As frotas que transportavam os produtos podiam ser financiadas por diversas pequenas empresas. Desse jeito, você não corria risco com o capital único. Coisa que você não via em outros países da época. E tem alguma coisa a ver também a mentalidade protestante depois, que envolveria esses dois países também? Ou não tem nada a ver? Vai influenciar de certa forma? É um fator importante, né? Não tem como dizer que tem nada a ver, mas o protestantismo, ele vai ao longo de toda a Idade Moderna se espalhando, né? Como que eu posso dizer? Não sei dizer se talvez a mentalidade católica, ela tinha alguma coisa que... É fato que você tem, por exemplo, e aí também vem desde a Idade Média um conflito entre as noções de trabalho, de riqueza, né? Em que a igreja ela tem que ir alterando as suas concepções, não que ela tem que ir alterando, mas conforme as coisas vão andando, por exemplo, o surgimento dos mercadores, eles vão conquistando uma maior importância, a igreja vai adaptando as concepções para poder abarcar esses novos tipos que vão surgindo na sociedade, né? Então, você vai mudando a relação sobre o que é trabalho, o que é riqueza, né? Pode ou não pode acumular riqueza. Aí que, por exemplo, surge a noção de purgatório, que não existia antes da Idade Média. Mas eu não sei se dá para dizer que a religião em si é um fator determinante, sabe? Mas ela está sim envolvida, porque a mentalidade protestante que a gente vai ver aflorar, por exemplo, muitos anos depois, tem uma relação com o trabalho que é bastante diferente do que o catolicismo. Interessante. Aos especialistas também que estão aqui presentes, quiserem falar a respeito do ponto aí, da questão do trabalho e a mentalidade religiosa da época, podem sentir à vontade. Tá? Beleza, eu vou falar então. Pode falar, Lucas. Pode ficar à vontade, pessoal, pode falar primeiro que eu. Pode falar. Aldo, você não tem uma palestra pra dizer, não? Aldo tá aí, gente. Aldo. A questão que o Daniel perguntou, eu acho que não influencia diretamente assim, porque efetivamente os países que adotaram a postura protestante realmente mudaram um pouco a concepção com relação a lucro, a uma não conformidade que talvez o catolicismo ajude a propagar, né? E que a Espanha se manteve católica durante todo esse período do protestantismo, inclusive o conflito não armado, o conflito ideológico que a Espanha trava com a Inglaterra no episódio do Henrique VIII, né? Porque a mulher do Henrique VIII era de sangue espanhol e tem a ver com a força do protestantismo. Mas eu acho que ligação direta com... Eu não sou historiador, né? Estou falando coisa da minha cabeça. Ligação direta com o não surgimento da Espanha enquanto potência, eu acho que o protestantismo ainda não tem muito a ver, não. Agora, Lucas, suas perguntas básicas. Mano, eu queria fazer uma pergunta aí pra galera aí que tá aí, os grandes professores e alunos, né? Eternos alunos. Mano, a Idade Média foi uma época desgraçada, né? Não sou especialista, mas eu acho que ela foi uma época desgraçada. Mano, vocês acham que vocês conseguiriam sobreviver nessa época desgraçada? É muito difícil pensar, porque falando em termos de uma época, assim, ao todo, tipo, eu teria o quê? Tem diferenças entre, por exemplo, um servo, uma mulher da nobreza, uma mulher da realeza, uma pessoa que mora na cidade, uma pessoa que mora
num campo afastado, mas não é servo, né? Tinha o campesinato alodial. Então, acho que depende muito de que posição você ocupa, né? Viver em qualquer época da humanidade é difícil, dependendo da posição que você ocupa. Mas Letícia, que sabe bastante, a época da Idade Média, pelo menos no começo dela, não era uma época que tinha muita pobreza, né? Mais do que tem agora, não era? Não era fácil viver assim, vou comparar com depois do Renascimento, mais pra frente, não era tão... Eu acho que não tem nem como comparar essa questão, por exemplo, de pobreza, porque a gente tá falando de sistemas econômicos de dimensões completamente diferentes. Então, né, teria que pegar algum estudo sobre as condições de vida e tudo mais. Mas assim, não sei, eu ainda tenho na minha cabeça isso que eu falei, depende muito da posição que você tá. E quando você, por exemplo, hoje a gente consegue olhar pra Idade Média e ver certas coisas e falar, nossa, que absurdo, né? Por exemplo, a questão da igreja. A gente trata muito como um obscurantismo isso, né? Mas para as pessoas que viviam na época, tipo, não existe vida fora da igreja. Você nasce no cristianismo, você morre no cristianismo, né? Então a igreja é a sociedade. Elas não sentiam talvez uma opressão da forma que a gente olha e vê, porque a gente está em uma situação totalmente diferente. Não que a situação não fosse ruim para elas, longe de mim querer afirmar isso. Mas você entende o que eu tô falando? Entendi. Por exemplo, hoje a gente vive em uma sociedade em que, por exemplo, a gente paga muitos impostos. Sim. E a gente tem muitas liberdades tosadas, de certa forma, em direção a isso, em relação a isso. Sim. Que talvez para pessoas que viveram em outros sistemas, se contassem alguma coisa da nossa vida para eles iam ficar, né, como assim, sei lá, viver em apartamento, dá mais metade do que você produz para outra pessoa, sabe? Tipo, não poder fazer o que você quiser. Então, são coisas muito relativas para se afirmar. Mas, por exemplo, pode pensar em condições como as epidemias, apesar de a gente hoje estar vendo uma situação parecida. Tá mesmo. As epidemias, as doenças que tinham, as condições de vida mesmo, eu acho que era, assim, difícil pra gente que tá acostumado hoje com os nossos padrões de vida, né? João Vitor Novakoski, estou observando teclas sendo pressionadas. Você tem algo a dizer a respeito sobre isso? O Aldo perdeu a pergunta, né? Eu tava digitando... digitando a pergunta pro Aldo. Você acha que você, Aldo, que é um ótimo professor, você acha que seria um ótimo plebeu na Idade Média? Seguinte, se eu fosse um cidadão da Idade Média, provavelmente sim, eu sobreviveria. Agora eu, como um cidadão do mundo contemporâneo, voltar na máquina do tempo, jamais, né? Jamais, né? Falta energia, 20 minutos, a gente já não sabe o que fazer, o Wi-Fi cai. Por quê? É questão de costume. É questão de costume. Bem, se eu acho, né? Se eu nascesse no contexto de um camponês da Idade Média, eu teria que sobreviver. Ou não. Então, a pergunta, eu acho que ela abre para essa reflexão. Talvez eu viveria 25 anos, que era a expectativa de vida, 30 no máximo. A expectativa de vida é mais baixa, não é? Muito mais, muito mais. Bem mais baixo. Então, eu acho que isso reflete essa questão. Agora, um leque que se abre sempre que se pensa, né? E se? Tem uma piada lá no Rio de Janeiro que diz que se é um campo muito aberto, né? Porque, por exemplo, se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. É a piada que tem lá no Rio. Porque o ser permite várias veredas. Mas aí eu penso o seguinte, se eu vivesse na Idade Média com as condições que eu teria, ok, mas tivesse uma cabeça crítica, igual eu tenho hoje, será que eu sobreviveria no sentido de não ser morto pelos poderes superiores, por exemplo? Sim, né? Mas quem que ia formar essa sua cabeça crítica? Nossa, ótimo ponto, Letícia. Rapaz. A pergunta é muito boa, mas muito boa, nós estamos falando de uma época que já existia a filosofia, por exemplo. Uhum. Mas a imensa... era se talvez eu teria acesso a ela. Uhum. Por exemplo, se você fosse um camponês, provavelmente você não saberia ler. Onde que você encontraria os manuscritos escritos em árabe sobre as teorias gregas e tudo mais? Então, as possibilidades eram muito reduzidas, né? Mas ainda assim existem, né? Sim, casos de revoltas campesinas
Sim. Porque mesmo que você não desenvolva intelectualmente uma resistência, às vezes você desenvolve pela dor no lombo, vamos dizer assim. De pensar, né? Já naquela época, eu tô produzindo para um rei que fica aí esbanjando minha produção em guerra. Então já existia esse tipo de revolta. Isso é muito curioso. Mesmo que não houvesse um embasamento sociopolítico para isso. Sim. Ou seja, o Aldo morreria, né, provavelmente. Conclusão. E você, João Novakoski? Minha resposta é muito parecida com a do Aldo. Assim. Eu recorro a uma célebre frase do Hegel. Ele diz que nós somos filhos dos nossos tempos. Uhum. E eu acho que é muito verdade isso, assim. Se eu tivesse nascido na Idade Média, e aí pensando numa perspectiva, assim, muito fenomenológica, no sentido de que eu sou constituído pelo ambiente que eu vivo, e que, além de contribuir com a criação desse ambiente, esse ambiente contribui com a minha formação de pessoa também, eu sobreviveria tranquilamente. Mas, na perspectiva de ser alguém com a formação que eu tenho hoje, cresci e vivi numa cidade grande, com vários estímulos externos da tecnologia e tudo mais, eu não sobreviveria 2 dias lá, né? Sim. Então, acho que, pensando nessa situação, provavelmente eu não seria alguém da nobreza, não teria acesso à educação básica, por exemplo, então o que ia sobrar pra mim era viver uma vida comum, me matar de trabalhar, me matar de trabalhar e morrer de malária, sei lá, de alguma... Você descreveu a vida de muita gente, cara. Exatamente. Que vive até hoje, assim. Pois é. A diferença é que a gente tem mais facilidade de acesso à informação, coisa que era muito rara na Idade Média, né? Sim. Então, pessoal, Lucas, eu acho que todo mundo falou que queria falar, né? Alguém tem mais Sim. alguma coisa, alguma declaração de, não sei, Declarações. algum desabafo aí, mano? Idade Média é uma merda, não sei, alguém tem alguma coisa pra falar? Beleza, então. Acho que o Lucas tá querendo falar isso, mano. Desde o começo. A única coisa que eu ia falar, assim, voltando ao primeiro assunto que a gente entrou, a gente tem mesmo essa falsa impressão de obscurantismo quando fala da Idade Média, né? Mas eu acho que foi um período muito, muito decisivo, inclusive, para definir a forma como a gente pensa hoje, né? Por exemplo. Uhum. Daí que foram formando o nosso pensamento ocidental, por exemplo, e a gente tem essa impressão, assim. Foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades. Então... Os hospitais também, né? Exatamente. Então a gente tem essa falsa impressão, assim, de viver num obscurantismo total, de falta de acesso total de informação. É claro que era muito limitado, que a informação era muito direcionada. Se você não fosse do clero, por exemplo, você não ia saber o que era filosofia, você não ia saber, você não ia ter acesso a nenhum manuscrito, a nenhum texto grego, por exemplo. Mas não foram 1000 anos de trevas totais, né? Foram tempos mais de que existiu produção intelectual de fato. Sim. Era só... Entendi. Considerações, Letícia Cavalcante, por gentileza. Acho que eu consegui falar tudo que me convinha sobre. Não consegue, você não tem alguma conclusão do que tudo que você disse? Uma conclusão leve. No geral, eu gostei bastante do rumo que essa discussão tomou para essa questão de um relativismo no sentido de nos colocar no lugar da época, realmente, né? Que é bastante perigoso, eu acho que ao estudar qualquer período ou qualquer tema que não seja imediatamente relacionável à nossa situação atual, a gente sempre tem essa tendência de olhar com os nossos olhos, né? Então a gente pensar nas dinâmicas próprias da época, em como que as pessoas se relacionavam, o que elas pensavam, o que elas podiam e não podiam fazer.
e como que isso estava inscrito dentro das possibilidades de vida delas. E elas tinham consciência disso, e elas conseguiam criar estratégias e viver dentro dessas possibilidades é muito importante pra gente não cair simplesmente num julgamento puro, sabe? Simplesmente pelo ato de julgar. Então eu gostei muito desse rumo que a discussão tomou. Fora a questão que o Aldo falou no início sobre os pensadores árabes, enfim, do Oriente todo, porque o próprio termo Idade Média, ele é um termo que se refere a um período que a Europa Ocidental passou. E a gente usa esse recorte geográfico e, enfim, temporal, mas principalmente geográfico, para generalizar ele para esse período para o mundo inteiro, né? Então a gente pensa em termos de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea para o mundo, como se não fossem critérios baseados em situações pela qual a Europa passou. Sim. Então são pontos que a gente tem que sempre avaliar. Excelente ponto, Letícia. Excelente ponto, João. O Aldo falou? Aldo ainda não falou. Aldo, por gentileza. Por favor, mano, nos dê uma reflexão aí pra gente pensar sobre essa noite. Conclua esse podcast. Qual é a vantagem na vida da pessoa em estudar história, geografia, sociologia, filosofia? Se não trazer essas reflexões para a realidade que nós vivemos. Então, por exemplo, embora seja um podcast bem-humorado ou forçosamente bem-humorado, a gente está tratando um tema que é muito sério, que foi um período pelo qual a humanidade passou e que não tem validade nenhuma estudá-lo simplesmente como dados historiográficos resumidos. O importante de se refletir sobre a Idade Média, para mim, está na capacidade que nós podemos ter de tentar ser diferentes. Sobretudo, no atual momento em que nós vivemos, que nós temos caminhado mais para convergir com posturas medievais do que para se distanciar delas. Então eu acho que refletir sobre a Idade Média só tem validade se isso se torna algo que a gente possa aplicar na nossa realidade. O que adianta saber que a Idade Média foi o que foi, né? E como a Letícia muito bem salientou, foi o que foi na perspectiva eurocêntrica que nos afeta, porque a gente estava acabando de ser invadido pelos europeus. O que adianta estudar isso se a gente continuar perpetuando práticas de ficar subjugado a culturas ditas superiores ou voltar a posturas medievais como acreditar em terra plana, ter medo de vacina, né? Então eu acho que refletir uma coisa como essa de Idade Média precisa agora virar uma coisa prática, que é falar o seguinte: porra, eu que estou vivendo na chamada Idade Contemporânea, que muita coisa aconteceu, vou querer realmente voltar a uma postura medievalesca? Né? Ou isso já foi um erro do passado, que a história nos faz refletir, e não simplesmente que a história, ou a filosofia, ou a sociologia nos dizem, foi assim, tá bom? Legal. Não, foi assim, que não seja de novo. Olha lá, o Aldo. Fantástico, Aldo. Fantástico, mano. Ótima reflexão de todo mundo, né? Sim. Eu achei fantástico. Você também não achou, Daniel? Gostei bastante. Gostei de ter chamado o pessoal. Eu sabia que eles iam você não detonar esse podcast. Cara, minha reflexão é tudo isso aí que eles falaram. Quem sou eu agora? Um mero plebeu na frente de nobres aqui. Alto nível intelectual. Grandes sábios, mano. Grandes Sim. pessoas inteligentes aqui, mano. Quem somos nós? Então, Daniel, você quer terminar? Não, pode terminar. Bom, pra quem tá assistindo até agora, muito obrigado por ter assistido inteiro aqui. Trouxemos aqui o pessoal aqui. Muito obrigado a todos por ter participado do podcast aqui. Letícia, João, Aldo, obrigado a vocês. Daniel também por ter participado do podcast. Se você tá ouvindo um podcast no YouTube, a gente tá no Spotify também. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, a gente tá no YouTube. Então, eu acho que é isso então, pessoal. Alguém tem mais alguma frase bonita pra dizer? Frase bonita não, mas eu queria indicar umas leituras aí pra quem gostou da discussão. Perfeito. Pode indicar, a gente vai colocar referência bibliográfica nesse aí. Ah, boa. Ó, tem um livro muito bom, assim, que acho que passa muito pela discussão que a gente teve, que chama O que é o Ocidente, do Felipe Nemo, que fala muito da relação que a Idade Média teve com perpetuar o nosso pensamento hoje em dia, né? E ele faz um recorte
muito parecido aí com o que o Aldo e a Letícia acabaram de dizer de mostrar que a Idade Média e que tudo isso que aconteceu nesse período de tempo influenciou o que a gente vive no Ocidente, mas o pensamento oriental é um pensamento ali completamente diferente, tinha muita coisa acontecendo ali do outro lado e que a gente não pode só parar para pensar a partir da nossa perspectiva ocidental, né? Tem muita coisa boa, muita coisa que tem valor no Oriente. Sim. Acho que ficaria legal cada um recomendar um livro, né? É um filme, Procurando Você quer Felipe recomendar uma Nemo. referência? Não é isso, irmão? Esse é bom também, esse é bom. Não, eu acho que a conversa saiu da Idade Média e enveredou por uma questão que é a influência do protestantismo na formação das nações, do pensamento europeu, sobretudo. Então eu quero indicar um clássico que eu acho que todo jovem que completa 16 anos tem que ser obrigado a ler, que é... Pô, esqueci o nome. Do Weber? Não. O Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Como é que é? Fala de novo, por favor. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tem que ler. Protestante. O professor de Sociologia já passou. Ah, Max Weber. Ia citá-lo também na discussão. Letícia? Tem um livro pra recomendarmos? Recomendar. Sim. Acho que para recomendar, eu deixaria o livro que chama História Medieval, do Marcelo Cândido da Silva. Ele é um dos volumes de uma edição da editora Contexto, que tem basicamente vários recortes da história, né? Tem sobre a história da América, sobre história moderna, história contemporânea, história do Brasil, que traz sempre um apanhado bem geral e que tem indicações de outras bibliografias conforme ele aborda os assuntos. Então é uma obra bastante interessante para quem não sabe muito e quer ir conhecendo as possibilidades dentro do tema. Beleza, Letícia. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado ao pessoal que assistiu até agora. E eu acho que é isso então, mano. Adeus.